Convido os professores Ângela Lopes, Rogério Montebeller e a aluna Mariana Prevedel, do Yoga Clássico Campinas, trazendo para nós a Ashtanga Yoga, a Iyengar Yoga. Então, sejam bem-vindos, né? Bom dia a todos. Apesar do tempo curto, mas nós vamos tentar passar duas linhas para vocês do mesmo mestre. Por isso que nós colocamos Ashtanga Vinyasa Yoga e a Iyengar Yoga. E vocês vão entender. Então, nós ontem, né, tivemos tantas definições sobre yoga, uma passagem tão bonita, né, de tantos mestres, de tantas pessoas que trabalham com seriedade com o yoga e usando a mesma fonte, que é os Sutras de Patanjali. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês, quero deixar bem claro que é uma introdução básica do Ashtanga Vinyasa Yoga. Básico. O método é bastante complexo. E então, pelo menos para vocês entenderem o que é. O yoga, como nós vimos ontem, várias formas de se abordar essa transcendência do corpo, mas nós precisamos, antes de entender o método Ashtanga Vinyasa, continuar expandindo a nossa consciência sobre o que é yoga. E segundo Patabi Joyce, yoga, que é o mestre divulgador da linha do Ashtanga Vinyasa, das séries dinâmicas, ele coloca que o yoga é o caminho para seguirmos, ou um caminho pelo qual, a forma pela qual podemos conseguir algo que não é material. Então, de novo aí, a questão do sutil sendo tocado de novo por um outro mestre de outra abordagem. Então, o yoga, ele é mais do que o nosso trabalho de asanas, de posturas, de físico. Ele transcende, ele trabalha o corpo energético, ele trabalha o corpo emocional e outros corpos. Então, o yoga reconhece outros corpos. O yoga, ele nos traz muitos benefícios à prática, independente da linha. Ele traz um equilíbrio, uma harmonização, um balanceamento do corpo físico, do corpo energético, vibratório. Então, é preciso reconhecer todos esses benefícios. Inclusive, né, nós podemos ouvir os mantras, não, quanto isso, o mantra yoga, né, quanto está nos beneficiando nesse momento em que a gente cantou mantra, fez uma leve meditação com mantras, estamos assim vibrando como aquelas gotinhas que a gente viu e pode assimilar melhor a outros conceitos. Então, gente, o yoga é uma técnica milenar e nós usamos hoje práticas e procedimentos milenares com o objetivo dessa ascensão, dessa transcendência para uma consciência maior. E aí eu pergunto para vocês, qual é o caminho, como Patabi Joyce sugere, caminhos para seguirmos, ou caminho pelo qual podemos? Qual é o caminho que nós estamos seguindo hoje, como praticantes, como instrutores de yoga? Caminho da união ou da desunião? Qual será esse caminho? E nós temos sempre que lembrar que yoga é união. O escritor, aliás, tem aí fora um livro dele que eu vi, George Forenstein. Ele coloca uma definição de yoga que diz que é um ramo particular da grande árvore da espiritualidade hindu. E o Vedanta e o Sankhya são os outros dois ramos. O George Forenstein, ele é autor de mais de 30 livros, entre eles o famoso A Tradição do Yoga, grande pesquisador também, onde vocês podem consultar e ter muitas informações mais aprofundadas sobre pesquisas também, que relatam o que é a raiz, né, que remonta um passado tão distante do nosso e que ainda hoje nós tentamos, claro, dentro do possível, né, manter o mínimo de interferência no que nós ensinamos, né? Tentamos. Esse é o nosso desafio. Lembrando que o yoga caminha para o nosso espiritual. Sabendo desse lado que vai além do físico, nós temos que lembrar da grande responsabilidade que nós temos, quanto praticante, principalmente quanto instrutor, de manter essa tradição o mais fiel possível. O patrimônio se tornou patrimônio da humanidade. Não é à toa que ela se tornou patrimônio da humanidade. Então nós temos que ter essa responsabilidade para com o método. Não fazer o famoso yoga da casa, né? Então eu vou fazendo conforme eu acho interessante e bonito. Precisamos ter um alinhamento. Ontem nós podemos ver várias formas de se abordar, mas sempre citado, Sutras de Patanjali, as 8 partes. E no Ashtanga também nós temos. As pessoas não entendem aonde está o Ashtanga Vinyasa nos Sutras de Patanjali.
No Sutra 29, na parte da prática, no livro da prática, ele está descrito. Mas eu não achei o termo Ashtanga Vinyasa. Não vai achar mesmo, porque Ashtanga Vinyasa é o método. Ashtanga Yoga é o que nós fazemos. E a nossa prática que nós vamos vivenciar aqui está lá. Yamas e Niyamas, como disse o Padre Haroldo. O que fazer, o que não fazer. O que nós devemos incentivar, o que nós não devemos incentivar. Por exemplo, ahimsa, não violência. Não seja violento com o seu corpo. Você está vendo que o corpo não pode, mas continua lá. Não, mas eu quero. Então, os yamas e niyamas, perseverança, estudo, praticar yoga não é só fazer asanas, temos que estudar, comprar livros, né? Eu não sou escritora de nenhum livro, não estou fazendo propaganda, mas a gente tem que buscar fontes sérias e perder um tempo. As pessoas acham que estudar yoga é perder tempo, quem é praticante não é. É você desenvolver em si mesmo essa consciência maior daquilo que você tem como prática pessoal, né? Um significado na sua vida. O yoga nos leva ao caminho do moksha, à libertação. Temos várias linhas que podem levar a esse bem-estar, a essa transcendência. A libertação do quê? Daquilo que a gente não entende, do nosso sofrimento. Às vezes nós tornamos a nossa vida, incluindo a prática de yoga, uma coisa difícil. Porque você insiste em algo que o corpo não está podendo dar no momento, mas você não ouve o corpo, você não percebe. Você descarta coisas muitas vezes que é difícil. Mas aí que está, onde está a dificuldade, é onde nós temos que manter a serenidade e relaxar e entender que aquela postura, aquela posição que você escolheu ou que está fazendo com o professor, é a que vai servir para o seu crescimento. Ali muitas vezes tem um medo, tem um bloqueio, mas é uma vivência. A vivência de cada um dentro do seu mat. Como eu costumo dizer, o nosso tapetinho é o nosso templo sagrado portátil, né? Nosso Taj Mahal portátil. O espaço que você precisa para praticar é o seu mat, nada mais, em qualquer lugar. E se não tem nenhum espaço, senta, fecha os olhos e medita. O yoga não se resume, é uma parte, em asanas, é uma parte. Nós, no Ocidente, nos últimos tempos, estamos assim... asanas, posturas, né? O corpo, a coisa está, o sentido, a visão está muito aguçado. Precisamos tomar cuidado com isso, porque a gente se afasta um pouco da origem. Bom, também precisamos dissolver a ideia errada, né, do yoga, de que é fazer um monte de posturas, principalmente as mais difíceis. Quanto mais difícil a postura o professor faz, ele é o melhor. Então, se eu colocar um corpo de balé aqui, puxa vida, nós vamos todos embora. As pessoas podem atingir, sim, devem, dentro das suas possibilidades, mas não é isso que torna o yoga bom para a sua vida. Como o Padre Haroldo falou uma frase ontem que eu achei maravilhosa. Nunca fiz asanas, posturas espetaculares, acho que foi a palavra espetacular. Sempre fiz o que pude. E é isso. Nós não deixamos de estudar, não deixamos de fazer um alinhamento, de buscar essa compreensão, mas nós temos que estudar outras linhas, conhecer outras práticas, respeitar, como disse o Diogo, respeitar. Posso não me identificar com a técnica, mas eu tenho que respeitar. E, assim, respeitar o outro, porque aquela prática faz bem para o outro. Então, outra coisa que o yoga, às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada, que precisa, então, ser flexível, ser magérrimo e ser vegano. Nada contra. Mas isso são transformações que acontecem, sim, naturalmente, pelo processo de praticar yoga, que você vai entendendo. O Ashtanga Vinyasa é uma das práticas, assim... É a minha prática pessoal. Eu sou professora de Hatha Yoga, mas a minha prática pessoal é a Ashtanga. Que ela mostra, evidencia na hora o que é que você está fazendo com o seu corpo, com a sua alimentação. Porque às vezes você chega e fala, meu Deus, meu corpo parece uma tonelada. E aí você fala, o que eu comi? Eu dormi? O que eu estou fazendo? Ou o mecânico, aquela coisa que você desconta na prática toda a tua raiva. E aí a postura vai falando, não, querido, menos, não. E você continua não ouvindo o corpo. E aí vem aquele, ai, está pegando. Aí o corpo fala amorosamente, menos. E aí você ouve. Então o nosso caminho talvez seja não chegar a esse ponto do músculo e falar assim, menos, né? De ouvir respirar. A respiração é vida. Então, gente, oi? Então, nós temos muitas práticas de yoga hoje. O Ocidente está deslumbrado com tantas práticas, mas nós não podemos perder o real objetivo do yoga, independente do que te faz procurar a prática. Manter o corpo saudável, recuperar a saúde,
manter a mente mais serena, encontrar um significado para a sua vida, conhecer pessoas veganas, falar, nossa, como é que você sobrevive? É tão engraçado, a pessoa fala assim, você come o quê? Comida, né? Só que nós temos outras formas de nos alimentar. E esse mundo, muitas vezes distante das pessoas, começa a enriquecer a vida indiretamente de outras. E isso que é o bacana, aprender com o outro que está ali há mais tempo, ensinando, introduzindo, e você vivenciando muitas vezes uma modificação, por que não alimentar? Mas isso não é, como algumas pessoas falam, magro, flexível e vegano. Não, temos as orientações e o porquê que facilita a prática. Então, gente, eu pergunto para vocês, qual é o melhor yoga do mundo? Qual é a melhor prática? Pensa. Qual é a melhor? O Ashtanga? Não. O Iyengar? Não. É aquela que faz bem para você, naquele momento da sua vida e que você se sente bem praticando, dá um sentido na sua vida. Porque coisas empurradas, coisas, faça isso porque você está doente, nós já temos muitos. Às vezes, a medicação, ela é uma aliada, assim, junto com práticas alternativas. O yoga não tira a autoridade do médico de jeito algum. Mas nós temos que pensar, se até uma prática de yoga, uma prática que você procura por livre e espontânea vontade, o que você vai buscar nela? Então, que você fique feliz com a sua prática, converse com o seu professor o que você busca e entenda, porque senão assim, não deu certo yoga. Ashtanga não é para mim. Nossa, aquele povo é louco. Quantas pessoas falam isso? É isso, ficar suando. E não é bem assim, né? O yoga tem uma vasta beleza e um vasto conhecimento a ser explorado por todos nós. E na Índia tem tantas informações e cada um traz um pouco. Bom, pessoal, então lembra que a melhor prática é aquela que te engrandece, né, de dentro para fora. O Ashtanga Vinyasa Yoga é uma prática que foi apresentada à humanidade por Tirumalai Krishnamacharya, que teve uma contribuição grandiosa na história do yoga. Ele teve muitos discípulos que divulgaram muitos métodos. Um dos motivos de trazer o Ashtanga e o Iyengar hoje, que ao mesmo tempo dividindo um espaço, é exatamente vocês poderem ter contato com um mestre, no caso o Tirumalai Krishnamacharya, e duas formas de praticar. Krishnamacharya foi a ponte do yoga antigo com o yoga moderno, podemos dizer assim, o yoga contemporâneo. É incontestável as suas contribuições no yoga e em todas as linhas de uma certa forma. Ele apresentou ao mundo, Krishnamacharya e seus discípulos, as séries dinâmicas do Patabi Joyce, o alinhamento refinadíssimo através do seu aluno BKS Iyengar, que vocês vão ver algumas questões da técnica, as posturas mais suaves, mais tranquilas da Indra Devi, e todo o seu conhecimento foi passado para o seu filho, Desi Kachar. Aliás, no livro Coração do Yoga, que eu tenho uma relíquia dele, achava que já estava esgotado. E eu vi dois livros aí, não precisa correr não, mas eu vi lá o Coração do Yoga, uma capa diferente, onde está todo o conhecimento, mais ensinamentos sobre Krishnamacharya, escrito por seu filho Desi Kachar. Então, para quem gosta de ler, eu não posso falar, eu gosto bastante de ler, é uma obra assim que vale a pena você, pelo menos, explorar um pouco mais, principalmente se você é professor. Então, vejam, são muitas linhas, muitos discípulos, e o mesmo mestre, Krishnamacharya. Ele nasceu em 18 de novembro de 1888, numa aldeia pequena no sul da Índia. E ele já vem de uma família de sábios indianos, do século IX, Natamuni. Né? Então, ele vem de uma tradição, sim, mas ele era uma pessoa muito humilde e foi iniciado nos estudos dos Sutras de Patanjali, olha o Sutra de novo, com 5 anos. Às vezes a gente vai estudar a yoga com 40 anos, 30 anos. Então, veja, às vezes nós tentamos sempre buscar nos aproximar tanto dos indianos, mas olha só, não desmerecendo, temos sim, mas isso faz parte deles, 5 anos. Imagina quem tem filho aqui com 5 anos recitando os Sutras de Patanjali. Como é isso? Que contexto é esse? Então era um mundo, assim, uma formação mesmo de pessoas que dedicariam sua vida e acrescentariam para o mundo tantas informações que realmente tem que começar de pequeno mesmo. Isso faz parte deles. Então, gente, ele foi um excelente acadêmico. Ele foi formado em filosofia e muitos outros cursos.
ele era uma pessoa que estudava muito, ele era conhecedor do yoga e de suas escrituras. Krishnamacharya, enquanto acadêmico, universitário, ele, nas horas vagas, diferente dos universitários, com todo o respeito de hoje, ele fazia postura nos campos. Hoje você passa aí, você vê o jogo, toma uma cervejinha, ou ele fazia posturas. E um professor o viu, com todo o respeito, ouviu e falou, olha, você está fazendo posturas sem muita orientação, dizem que tem um mestre que mora nas montanhas, mora numa caverna, por que você não procura? Ponto. Essa era a época. Hoje a gente coloca no Google quem a gente quiser e acha. Então, veja, é muito mais simples, a gente não tem um esforço. E naquela época tinha o quê? Também o esforço físico. E ele, incansavelmente, foi atrás. Olha, naquelas montanhas, naquela região, né? Então, assim, uma coisa muito vaga. E ele acha esse mestre morando numa caverna com sua mulher e 3 filhos, Rama Mohan Brahmachari. E aí ele pede para ser instruído, ele pede, mesmo com toda a cultura que ele já trazia, ele pede para ser discípulo, estudante, e aprender com aquele mestre. E o mestre o aceita e ele fica 7 anos vivendo nessa caverna com essa família, na rotina. E o que se fazia nessa caverna? Pois é, estudava as escrituras, que ele já decorava, já estava desde criança, praticava asanas e correções, aprendia a parte terapêutica dos asanas de todo o yoga, pranayama, que é a expansão da energia vital, popularmente a gente chama de exercício respiratório. É mais do que exercício respiratório, é que a gente entende assim, mas é a expansão do prana, da energia vital. Porém, o mestre, o Rama Mohan, ele pede algo em troca. Puxa, pede algo em troca? Ainda bem que ele pediu, hoje eu falando, né? Ele pede para Krishnamacharya voltar à sua cidade natal em troca dos ensinamentos, constituir uma família, não é fácil ter família, né? Constituir uma família e ensinar yoga para o homem moderno, lá atrás. Parecia que ele estava assim, sentindo, prevendo o quanto nós hoje, o homem moderno, precisaria dos ensinamentos do yoga para dar um centro, para dar um direcionamento. Krishnamacharya, com toda a sua formação, ele tinha condições de ter uma vida muito privilegiada, um bom cargo em qualquer instituição da Índia, mas ele abre mão disso, dessa vida privilegiada, para honrar, a palavra era uma coisa muito importante naquela época, hoje nem tanto, honrar o acordo que fez. Então, a troca, que eu digo, que bom que ele aceitou, né? O quanto se não fosse ele, se não fosse essas trocas, nós não estaríamos aqui, não existiria. Porque naquela época, esse tipo de informação não estava muito firme, estava se extinguindo. Então, ele volta para a cidade, constitui família, ele casa e ele vai ensinar yoga para o homem moderno, né? Para honrar aí ao pedido do seu guru. Ensinar yoga naquela época, hoje também, como professor, não é muito rentoso. A vida era muito difícil, né? E Krishnamacharya, ele trabalhou numa fazenda de café. Puxa, olha só, hein, gente. Às vezes a gente fala, não, eu sou professor, eu não ponho a mão em nada. Se a gente olhar as histórias dos mestres, e o Sivananda também tem uma história muito bonita, para quem gosta de estudar, procure Sivananda Yoga. Ele atendia a comunidade, ele era médico, e no final da sua vida, ele levantava da cama, cuidava do ashrama, executava as coisas, até muitas vezes administrativas que precisava, e depois voltava para sua cama no repouso. Enquanto estava nesse movimento, ele não lembrava, né? Que estava doente, assim como eu nem lembro que o meu pé está machucado. Mas depois eu vou explicar por quê, né? Então, é preciso ter essa força e essa inspiração maior, de ter um pouco mais de esforço em busca do conhecimento, do saber. Porque hoje está muito fácil. É muito bom, claro, eu sou da época que não tinha internet, né? Nem celular. Mas como é bom hoje você pesquisar tantas coisas, mas a gente não pode esquecer exatamente de desenvolver isso dentro de nós. Então, gente, o Rama Mohan, ele pede isso. E Krishnamacharya, então, trabalhava numa fazenda de café, e nos finais de semana ele fazia demonstrações de yoga. Puxa vida, 10 minutos. Demonstrações de yoga, vou ter que cortar algumas coisas, né? E essas demonstrações, é muito importante falar, que eram para chamar a atenção da população da Índia para uma cultura que realmente estava se extinguindo. Muito bem, pessoal. Então, numa dessas demonstrações,
Aparece um jovem de 12 anos chamado Patabi Jois, que fica encantado com a apresentação que ele viu e pede para ser instruído. Patabi Jois, então, eu vou dar uma sintetizada, tá bom? Sim, Patabi Jois, ele passou 25 anos com Krishnamacharya, estudando, aprendendo, viajando pela Índia, fazendo demonstrações, e foi para ele que o Krishnamacharya passou as séries do Ashtanga Vinyasa, quer dizer, desenvolveu o método. Mas o método mesmo saiu de um atendimento que Krishnamacharya fez a um Maharaja que ficou doente, e o Krishnamacharya desenvolveu um trabalho muito importante, o lado terapêutico do yoga, o Vini Yoga, e ele utilizou isso para curar um Maharaja que era amigo. E o Maharaja, por sua vez, para não deixar Krishnamacharya ir embora, porque ele também era conselheiro, porque ele não tinha escola. Ele não tinha onde ensinar. E ele era muito sério, um pouco rígido. Então o Maharaja cede um Yogashala dentro do palácio. E é aí que ele se desenvolve. E é dentro desse contexto que nasce as séries do Ashtanga Vinyasa Yoga, que era praticada antes por nativos, soldados do palácio, alguns soldados também britânicos na época aí da colonização inglesa. Patabi Jois, não sei se dá para pôr a foto aí, por favor. Krishnamacharya, depois você já passa de Patabi Jois. Ele era um professor quieto e muito sério. E ele, através da delicadeza dos seus ajustes, ele falava muito. E ele dizia que um professor deve tocar o seu aluno com conhecimento e suavidade. Esse é o Krishnamacharya, jovem, meia-idade, e no finalzinho, aos 101 anos. Né? Então ele dizia que para fazer isso você também tinha que ter conhecimento. Você coloca a mão no aluno, o ajuste, mas você tem que ter segurança em você mesmo do que você está fazendo. Então, gente, a prática de Ashtanga Vinyasa é uma prática que desenvolve flexibilidade, força, não é extremo. Extremo tem um limite, o Ashtanga não tem limite. Você se desenvolve dentro do seu ritmo, aprendendo as posturas gradualmente e fazendo aquilo que o professor vai olhando, te acompanhando e vai dando as posturas para você. Você vai acrescentando na sua prática que sai da sala de aula. Vai para sua casa também. Então, eu queria muito deixar uma mensagem, né? Que muitas pessoas falam, Ashtanga Vinyasa machuca. Não, quem machuca somos nós mesmos, pela nossa falta muitas vezes de atenção, de consciência, de não saber o método, como foi falado ontem, acho que para o professor Danilo, o último, não me lembro, que ele disse que nós precisamos ver o que é bom, o que é mais adequado, mas o que não é adequado para mim não significa que é ruim para o outro. Precisamos ter essa, senão a gente fica seletivo e vamos assim, só cortando queijo. Esse para mim, esse não é assim. Tá? Então somos nós que machucamos e não a prática do Ashtanga Vinyasa Yoga. É uma prática que tem algumas técnicas específicas, ela tem uma série fechada. Você pode mudar o Patabi Jois, por favor? Ela tem uma série fechada e nós temos 6 ou 3. Como assim 3? A primeira série, que desenvolve bastante o alinhamento do corpo e a purificação, não só pelo calor que produzimos pelos movimentos, mas pelo fogo interno que nós ativamos com todas as técnicas. Se fala em meditação em movimento. Por quê? A partir do momento, isso é anos, que você vai praticando, quer dizer, você tem um sentido. O convite que eu faço é dê um olhar diferenciado para a sua prática de yoga. Você vai se desenvolver naquele caminho, e o caminho é longo. Então você vai entendendo, você vai aquecendo e vai purificando o seu corpo e suando muitas vezes. Se você não gosta de suar, não tem jeito. Melhor fazer outra prática, que não intensifique tanto isso. Isso é uma das características do Ashtanga Vinyasa. O Patabi Jois aí. Outra característica é a respiração característica da prática é o Jai Pranayama, da expansão. Nós temos os drishtis, que é a focalização do olhar, o olhar centrado, cada postura tem um olhar. Então, e também tem o Vinyasa, ou Vinyasa, que é o movimento junto com a respiração. Para cada movimento tem uma respiração. Então, se você engloba série, o pranayama correto, os drishtis, os bandhas, contração do períneo, contração do abdômen e leve algumas Jalandhara Bandha. Você vai criando uma condição para a expansão da sua consciência seguindo essa linha. Então, ela requer muita atenção e paciência. E paciência hoje é uma coisa que está um pouco difícil para os praticantes, principalmente quem busca o Ashtanga. Porque você entra na internet, muitos alunos chegam, olha, eu entrei na internet essa primeira série, eu faço até aqui, ó.
Às vezes, e eu falo, ai que maravilha, mas aqui você vai fazer só o Surya Namaskar, A e B, e umas posturas e as finais. E a pessoa fica tão, como assim? Mas eu faço. Então, aí você olha, eu tenho alunos de mais de 50 anos como eu, e vai lá bonitinho no seu ritmo e está indo, aí fica olhando, e a pessoa não para, aí a pessoa já está com... Como assim? Pois é esse estado que diferencia, não pela idade, não pela condição, mas pelo desenvolvimento do método dentro de você. A resistência ela vem com a prática. Como eu disse no início, o corpo de balé, eles podem fazer e atingem o objetivo físico. Mas se não for um praticante de Ashtanga, tá bom, ok, vamos embora, vamos. E esse vazio que fica? E nós buscamos esse preenchimento a mais. Se vier a postura completa, que legal. Se não vier, e um lesionado então, não faz? A pessoa que já tem deficiência não faz? Eu tenho uma colega que tem um grupo de lesionados em Espírito Santo do Pinhal, de Ashtanga só para lesionados. Para você entrar nesse grupo, você tem que ter uma lesão comprovada. Você não faz com o restante. São meias posturas, posturas simplificadas. Então, assim, tem que ter a lesão. Olha aí. Então, é tirar um pouco essa ideia. Claro, tem os professores, outros professores maravilhosos que estão vindo para o Brasil, inclusive, esse primeiro semestre, que tem uma performance, mas os mais velhos que estão vindo agora, eles estão trazendo só a questão do sutil, né, da questão do corpo como um todo e não como posturas. Bom, pessoal, a prática do Ashtanga é uma prática muito bonita. Você pode mudar a foto aí de novo, por favor? E devido ao nosso tempo, né, eu queria dizer para vocês, já deu meu tempo aí? Já deu? Faltam 2 minutos. Que a nossa prática de yoga, independente da linha, é mais do que cuidar do nosso corpo físico. É desenvolver um estado de ananda, de bem-aventurança, de felicidade suprema dentro de você. Então, quando você pisar no seu tapetinho, você deve se lembrar, mesmo que você esteja naqueles dias mais difíceis, com você mesmo, todo mundo tem, com o mundo, parece que tudo, dá um passo cai, dá outro cai, fala, oh meu Deus, o que acontece? Vai para a tua prática, não importa a linha, fica no seu tapete, acalme-se, respire, ouça o som da sua respiração, como o Diogo falou, a vibração, ouça o som da sua respiração, né? Faça uma prática com amor por você. Sem pensar em como que deve ser ou não, mas, claro, o professor está lá para olhar você e não deixar você fazer coisa errada. Então, aprenda a se entregar. E Patabi Joyce tinha uma frase que era muito bacana. Ele dizia, pratique e tudo virá. O que virá? Né? Como a monja soltou a piadinha ontem, para pensar, o que vai vir? É responsabilidade com você mesmo, saúde, porque hoje a gente não é responsável. A gente, olha, estou com dor de cabeça, vai lá o médico. Qual é a responsabilidade que nós temos? E só para fechar, Patabi Joyce dizia, nós devemos aprender a cuidar de nós mesmos, até cozinhar. Mesmo que seja a coisa mais simples que você tem que comer, mas aprenda a cozinhar, aprenda a se cuidar, coloque a sua energia quando você limpa seu altar ou qualquer espaço de prática seu. Muitas vezes a gente diz sempre para o outro. É o outro que está pondo energia ali. Então, coloque a tua energia, dedique-se um tempo a você também. E as coisas tendem a melhorar. Tá bom? Gente, obrigada e até uma próxima. Não tem mais nada para falar, né? Depois da palestra da professora Ângela. A ideia é mostrar para vocês um pouco na prática de Iyengar Yoga. O Iyengar ele se destacou, vamos dizer assim, no yoga por introduzir objetos na nossa prática. O que a gente chama de props. Então, ele utilizava objetos do meio, de onde ele estava, em qualquer lugar que ele estava, em apresentações, etc., justamente para facilitar, para dar acesso àqueles que tinham limitações físicas, ou estavam doentes, ou senis, etc., né, pessoas idosas com dificuldades, etc. Então, ele utilizou vários tipos de objetos, de props, né, para facilitar essa prática, para dar acesso à prática, para que todos tivessem um benefício dos asanas, o benefício da prática do yoga. Então a gente vai demonstrar para vocês, a gente tem pouco tempo, depois a gente pode abrir a pergunta se vocês quiserem. Quem quiser chegar mais próximo também para ver detalhes, alguma coisa assim, fiquem à vontade, tá? Eu vou só me permitir pedir licença para vocês para ler um pouquinho sobre a vida dele.
ele teve muita dificuldade. Ele começou a praticar yoga com 14 anos de idade, mais ou menos. O Krishnamacharya, citado pela professora, que foi o responsável por trazer a yoga, né, do passado, reviver o yoga na Índia. Ele tomou o Iyengar como aluno aos 14 anos de idade, mais ou menos. Mas não acreditava que o Iyengar fosse se desenvolver em yoga, porque o Iyengar sempre teve muitas doenças de infância, inclusive tuberculose. Está todo mundo entendendo aí? É que eu estou um pouco nervoso, tá? Então ele era muito doente, muito fraquinho, tá? E quando ele chegou para o Krishnamacharya, levado pela sua irmã, que era a esposa do Krishnamacharya, o Iyengar, ele teve muita dificuldade no começo. E o mestre não acreditava nele. E, assim sendo, ele exigiu demais do Iyengar. E o Iyengar não deixou de corresponder. Então, durante um ano e pouco que o Iyengar ficou com o Krishnamacharya, ele se desenvolveu muito no yoga. E Krishnamacharya foi chamado para dar aula em determinado local e não podia, por causa dos compromissos dele. Então ele indicou, né, solicitou ao Iyengar que fosse dar aula. O Iyengar, quando chegou para dar aula, ele encontrou muitos estudantes, muitos alunos, que buscavam os benefícios do yoga e não tinham condições de praticar, conforme ele tinha aprendido com o mestre Krishnamacharya. Então ele teve que desenvolver esse tipo de objetos, né? Aproveitar os objetos que havia no ambiente, desenvolver objetos também, para facilitar a prática dessas pessoas. Então foi uma vida difícil mesmo. Como a Ângela já citou, naquela época, ser professor de Iyengar, era praticamente nada, né, à vista dos outros, à vista da cultura naquela época. Então foi muito difícil no começo. Passou fome, inclusive, né? Mas com persistência, com paciência, dedicação, devoção, ele conseguiu se superar em tudo isso. Estudando em si mesmo, estudando com os alunos, né, desenvolveu uma prática super legal e a gente vai mostrar para vocês mais ou menos o que se faz na prática de Iyengar Yoga. A ênfase no Iyengar Yoga é permanência e alinhamento preciso, né, para intensificar a prática e para facilitar a prática, né, para pessoas que têm dificuldades. Então eu vou chamar a professora Mariana, que vai ser a nossa modelo. E é lógico que ela não precisa de props, porque ela é uma excelente praticante de yoga. Mas assim, a gente vai utilizar o corpo dela para demonstrar para vocês a utilidade dos acessórios. Ok? Esse que está aí é o Iyengar, DKS Iyengar. Pode colocar mais na beirada ali. Quem quiser se aproximar para ver, pode se aproximar. Tá? Não sei se vai ser possível de ver lá de trás. Então, o Iyengar, ele está demonstrando aí a postura de Supta Virasana. Supta deitado. Isso. Então, está todo mundo conseguindo enxergar a postura ali? Dá para diminuir um pouquinho? Não, não dá? Tá. Então, Supta Virasana, você senta entre os pés e se deita de costas, com os braços estendidos. Então, por exemplo, um paciente que tem dificuldade para sentar sobre os calcanhares, né, ou dificuldade para sentar no chão entre as pernas, então a gente utiliza um bloco, né, levanta um pouquinho, e aí facilita, porque existe um intenso alongamento da musculatura anterior da coxa e do joelho também. Tá? Então, sendo necessário sentar no bloco, é necessário ter um apoio para as costas também, porque as costas não podem ficar mais baixas que o quadril. Deixa eu pegar outro bloco. Levanta a cabeça um pouquinho. Pode ir assim. Cruza os polegares. Estica para trás. Isso. Não encosta no chão, só estica bem os braços. Isso. Então, joelhos sempre juntos. Tá? Sacro na direção dos joelhos. Alonga bem os braços para abrir o peito. Essa seria a utilidade do Props nessa postura. Quanto menos alongamento, quanto menos elasticidade tem o corpo, mais alto tem que ser a altura dos Props. Então, às vezes, tem alunos que necessitam de colocar 1 ou 2, até 3 bolsters aqui, almofadões.
né, por causa do alongamento intenso na coxa e no joelho. Tá? Existindo dificuldades nos joelhos, né, a gente pode colocar acessório por trás do joelho, na região poplítea, de tal forma que haja uma abertura do joelho. E isso a gente trata pessoas, né, com esse tipo de postura. Pessoas têm problemas de articulares, de gota, pernas cansadas, para as pessoas que ficam muito tempo em pé, corredores, etc. E essa postura é ótima para isso. Ok? Alguma pergunta? Próxima postura, Paripurnanavasana, pode passar. Essa postura é muito difícil para fazer. Tá? Não é uma postura avançada, porém a maioria das pessoas tem muita dificuldade de fazer essa postura. Eu trouxe assim. Então, o que a gente utiliza para facilitar a postura para essas pessoas? A gente pode... Veja, o que eu estou passando aqui é exemplo de uma forma de fazer. Tá? Existem várias formas de fazer. Vários tipos de acessórios para a gente chegar no mesmo resultado. E para que a pessoa tenha o benefício do asana, da prática do asana, né? Que são vários, né? Eu trouxe até uma listinha aí de benefícios. A gente pode até ler para vocês, se interessar. Mas em qualquer livro de yoga vocês vão ter o asana e os seus benefícios. E as contraindicações, logicamente. Vê se está bom para você. Está todo mundo enxergando o asana ali? Então, os pés têm que ficar acima da linha dos olhos. Pernas esticadas, braços esticados paralelos ao chão. Ela vai apoiar o cinto mais ou menos no meio das costas, das torácicas, e no arco dos pés, um pouquinho mais abaixo. Isso. E ela pode ficar nessa postura muito tempo. Quem já fez essa postura? A maioria, né? Com certeza assim vai ser mais fácil. E vocês vão ter o benefício do asana, né? Ficando mais tempo nele. Ok? Pode descer. Próximo, por favor. Próximo asana é a postura do guerreiro. Todos já conhecem, né? Postura do guerreiro 2. Então, para facilitar, nós utilizamos uma cadeira. Você pode se posicionar. Vamos colocar 2, fica mais fácil. O bloquinho aqui serve porque ela tem a perna mais curta, tá? A cadeira um pouquinho alta. Então, pessoas que têm problema de tornozelo. A professora, ela torceu o tornozelo, então seria muito indicado para ela, para manter essa postura, né? Sem forçar muito os pés, tornozelos e joelhos. Isso. A gente solicita ao aluno, né, que faça força nos pés para sair um pouquinho da cadeira. Então ela vai ter o fortalecimento, né, modelamento da musculatura, fortalecimento da musculatura com essa força de ascensão. Mas a cadeira está ali para dar apoio e para dar o alinhamento. Isso é importante. Os acessórios servem para você manter o alinhamento, né, facilitar o alinhamento e facilitar principalmente a permanência no asana. Dentro da permanência é aqui que começa a yoga. Né? O yoga não é entrar na postura e fazer isso aqui bonito. Não. Dentro da permanência, na permanência que você vai fazer o yoga. Vai entrar em si mesmo, vai manter a mente no corpo e acessar os nossos coxas, né, internos, nossos invólucros internos. Pode. É lógico que tem que fazer sempre os dois lados, tá? Mas como o tempo é curto, então a gente vai abreviar um pouquinho. Próximo asana. Virabhadrasana 1. Também é um asana bem difícil de fazer, né, para alunos iniciantes. Para quem está mais avançado, nem tanto. Então, ela vai utilizar a cadeira para apoiar também o isquio e manter a coxa paralela ao chão. Ela está apoiando o pé. Né, a gente utilizou os próprios aqui, no caso, para ela não ter dificuldade para apoiar o pé inteiro no chão. E atrás, a gente sempre orienta o aluno iniciante a manter o joelho alto. Tá? Faz a postura tradicional. Aqui, põe o pé virado para o lado. Isso.
Na postura clássica, o pé, como vocês estão vendo na gravura aí, ele é virado para o lado. Tá? Isso é muito difícil de manter. Ok? É bem difícil de manter. Por quê? Porque a gente não consegue virar o quadril. Então, se vocês observarem a crista ilíaca dela aqui, ó, ela está virada para o lado, né? Ela não está virada para frente, ela está virada para o lado. Isso é ruim, porque se a gente não consegue virar o quadril, a gente vai, né, virando só metade o quadril, o resto, né, o resto vai girar em cima do quê? Vai girar em cima do quê? Qual que é a parte mais frágil da coluna? É lombar e cervical, não é verdade? Então, se a gente não vira o quadril, a gente vai ter que virar sobre a lombar. Então, é muito difícil para quem tem problemas da lombar fazer esse tipo de postura, com o pé virado atrás e no chão. Então, a gente vira. Agora, ó, não, faz devagar. Põe o pé, agora vira. Observe o quadril dela. Ó, o quadril começa a girar. E aí, pouco menor esforço para a coluna lombar. Okay? Isso é muito importante. Até um aluno que tem dificuldade, né, tem problemas na coluna lombar, tem hérnia de disco, ele pode fazer essa postura com tranquilidade, usando os acessórios adequados. Uma pessoa que tem problemas com cardiovascular, pressão alta principalmente, ele pode manter as mãos assim, mantendo o peito aberto. Tá? E vai ter o benefício da postura. Pode levantar os braços. Quem não tem problema, pode levantar os braços. Vou tirar aqui. Deixa eu colocar. Isso. Segurando o calcanhar da mão. Aí. É legal que se for um bloco de madeira, né, outro material mais pesado, é importante. Porque o peso aqui faz com que a pessoa realmente sinta a necessidade de segurar forte e estender bem os braços. Isso aqui é importante na postura. A alma dessa postura está aqui. Tá? Essa elevação para o alto. E isso daqui dá essa consciência. Tem muitas pessoas que não conseguem, né, esticar os braços com as mãos juntas. Né? Fica assim. Não, assim. Tá? E isso dá essa consciência, até a pessoa ter elasticidade, ter força suficiente para alongar os braços e juntar as mãos. Junta as mãos. No caso dela é fácil. Pode olhar para cima se tiver dor na cervical, ou pode olhar para frente se tiver problema no pescoço. Pode sair. Outra postura de se fazer, difícil, né? É o Virabhadrasana 3. Pode passar, por favor? Quem já tentou fazer isso aqui? Quem já conseguiu fazer alinhado isso? Sem parede, sem acessório nenhum. Eu duvido. É muito difícil. Precisa ser um aluno bem avançado. Talvez 3, 4, 5 anos de prática, no mínimo. Tá? E a gente aqui pode utilizar... Aqui a gente não tem uma parede disponível, mas normalmente a gente faz com o auxílio da parede e da cadeira também. Tá? Então pode entrar na postura. A gente costuma colocar um cobertor aqui, ou uma esteira, tá? Para não machucar os punhos. Desce um pouquinho. Olha aqui o pé da cadeira. Isso. Mãos bem esticadas. Você pode observar aqui que o quadril dela está mais alto do lado direito. Isso é muito comum. Né? Ela já desceu, ela sabe o que fazer. Mas normalmente as pessoas não têm consciência. Né? Normalmente as pessoas fazem isso. Porque é difícil levantar a perna aqui atrás. Agora... a gente pede para o aluno sempre girar a coxa para dentro e automaticamente o quadril já fica alinhado. E ela pode ficar bastante tempo nessa postura. Se tem uma parede aqui, né, ela pode ficar com o pé na parede e com os braços esticados, mantendo a postura e tendo benefício da postura por muito mais tempo. Ok? Pode descer. E finalmente, pode passar? Finalmente, uma postura invertida, tá? Que para a maioria também é bem complicado. A gente, na nossa prática, a gente não ensina a posturas invertidas sobre a cabeça, né? A Salamba Sirsasana ou Salamba Sarvangasana, para um aluno antes de 3 anos de prática. Tá? É bem difícil e pode trazer complicadores. Né? Então, além de todas as contraindicações que existem, né? A dificuldade para se fazer uma postura assim é muito grande. Então, a gente vai introduzir o Iyengar, né, ele desenvolveu esse acessório aqui, para que se possa ter o benefício da prática de uma postura invertida,
sem machucar o pescoço. É lógico, vocês lembram da palestra do nosso amigo ontem, né? Que é o professor Danilo, né? O Danilo falou que pessoas que têm pressão alta não podem fazer, mesmo medicadas. Então, essa é uma contraindicação. Quem está no período menstrual não pode fazer. Tá? Pressão nos olhos ou glaucoma, pressão nos ouvidos, sinusite aguda, etc. Tá? Então, alguns cuidados a gente tem que ter com isso. Tá bem? Normalmente, nós temos, é muito comum a gente ter em sala de aula alunos com problemas na cervical. Né? Então, não vai fazer a postura? Então, faz a postura. Esse é além de tantos métodos que a gente utiliza em sala de aula para facilitar o acesso do aluno, né, já com uma prática considerável, às posturas invertidas, principalmente ao Sirsasana. Pode. Solta o pescoço agora, relaxa o rosto. Aproxima um pouquinho. Veja então a facilidade de se fazer uma postura invertida. Existem outros métodos para fazer, outros acessórios que permitem, inclusive cadeiras, viu? Quem não tem esse instrumento pode usar 2 cadeiras, uma de frente para a outra, para apoiar os ombros. Pode descer agora. Finalmente, o Shavasana, né? A gente nunca termina uma prática sem o relaxamento final. Da mesma forma, alunos que têm problemas lombares e cervical, a gente utiliza acessórios também para facilitar a vida deles no chão. Um almofadão debaixo dos joelhos. E se for uma coisa dura assim, só debaixo da cabeça. Se for um cobertor ou uma almofada macia, ela pode tocar o pescoço aqui por baixo. Tá? Esse contato do acessório com o pescoço, se for uma coisa macia, faz com que a pele da nuca relaxe. E ela vai sentir mais conforto no relaxamento. Ok? Então, esse relaxamento não é para dormir, tá? A gente torna a coisa confortável, mas para a pessoa sentir relaxamento completo no corpo. Tá? Sem relaxamento não existe integração. Tá? Integração é o principal objetivo, né? Integrar os coxas, integrar os invólucros. E esse relaxamento é essencial. E o relaxamento não acontece só aqui. Acontece em todos os asanas que a gente vai fazer. Né? Então você entra na postura com a força muscular, né? E entrega a postura para os ligamentos e articulações. Pode levantar. Obrigado. E entrega a postura para os ligamentos e articulações. E aí você relaxa no asana. Esse relaxamento que leva à integração, né, da mente no corpo. E aí os outros invólucros aparecem, né, surgem com a percepção do corpo, com a percepção da mente, com a percepção das sensações no corpo. É isso, gente. Obrigado pela paciência. E se tiver alguma pergunta, por favor. Eu nunca pratiquei, né, essa técnica da Iyengar. E aumenta quanto, assim, a permanência, tá, com os acessórios? Fica muito mais tempo? É por tempo indeterminado, depende da pessoa que está lá, né? Às vezes, por exemplo, naquela postura que ela fez do Virabhadrasana 2, né? Tem pessoas que têm dificuldade. Aqui você pode estar calçado, mas aqui você tem problemas, né? Você vai cansar o ombro muito rapidamente. Você pode ficar aqui também, né? Depois voltar para cá. E vai. Fica por tempo indeterminado. É uma questão muito comum nessa prática. O pessoal questionar, mas os alunos, né? Os praticantes não viciam, né, no acessório e ficam dependentes do acessório? Não. A partir do momento que o instrutor percebe que o aluno já tem força suficiente, já tem alongamento suficiente, ele vai retirando os acessórios. Vamos puxar as cadeiras para trás. E deixa o aluno por conta. Né? A Iyengar Yoga não é só o uso de acessórios. Né? A Iyengar Yoga é desenvolver o corpo mental e físico, né? Para você ser o seu próprio mestre. Né? Para você não depender mais de ninguém. Você aprende o alinhamento, conquista a elasticidade e força para você ser o seu próprio mestre. Respondi, não?
Oi. Eu posso usar o tijolinho para Pode. apoiar Você no pode fazer uma ombro? pilha de tijolinhos É, e no fazer caso. e apoiar os ombros sobre os tijolos. Funciona também. Sempre com muito critério, tá? É. O apoio tem que estar firme, tá? Você não pode ter a sensação de que vai cair dali, né? Cadeira você pode usar, tijolinhos, tá? É. Isso. O contato, veja bem, pessoal, aqui não existe contato da cabeça com o chão, né? Mas o contato desse ponto, né, que a gente chama de apex, é importante tocar esse ponto no chão. Tanto é que a postura é com a cabeça no chão, eu pouso sobre a cabeça, tá? É lógico que se a gente tem esse contato da cabeça com o chão, a gente vai ter mais benefícios no asana. Porém, para as pessoas que têm lesões em cervical, a gente pode aproximar esse contato do chão para ser um contato leve, para não machucar e ter os benefícios disso daí. E existem pessoas que fazem Sirsasana apenas com a cabeça no chão, sem o apoio dos braços. Então isso depende, é variável de aluno para aluno. Tá? A gente pode chegar em níveis, em intensidades muito fortes, dependendo de cada praticante. Mais alguma pergunta? Temos 2 minutos ainda. O processo para entrar nessas posturas como Sirsasana, tal, que verticalizada e mais intensa, mais ou menos uns 3 anos de prática. Mas vocês também oferecem no estudo de vocês já uma entrada, um começo desse processo por meio desses aparelhos também? Sim, depende de cada um, né? Uhum. Depende do instrutor, depende do praticante. Certo. Aí você Vai pode do dar processo acesso. de cada um, né? Sim, claro. Certo. Obrigada. Eu só queria... Oi? Lesão nenhuma, se não tiver problema nenhum, ela pode praticar também. Tirou? Isso é Legal. indicado para pessoas que têm experimentação, ela é usada como uma progressão para outras práticas. Como poderia ser colocado isso? Não existe isso. Todas as práticas são boas, todas as práticas levam a elasticidade e a força e a introspecção. Toda prática é feita para introspectar, para fazer a introspecção da mente. Esse é o objetivo do yoga, você trazer a mente para o corpo. Mente fora do corpo, você está perdendo energia. Mente para dentro, você está puxando energia para você. Tá? Simplificadamente falando. Então, a prática do yoga, qualquer que seja, o objetivo final é esse. Não importa se é a Iyengar, se é a Ashtanga, se é Vinyasa, se é, enfim, outras práticas qualquer. Ok? Eu só gostaria de ler uma última... Pode apagar lá. Uma frase que o Iyengar colocou que eu acho muito interessante para o nosso momento. É rápido, tá? É pelo alinhamento do corpo que descubro o alinhamento da mente, do eu e da inteligência. O alinhamento que parte do corpo ou invólucro externo para o interno. É o caminho para que a nossa realidade pessoal estabeleça contato com a realidade universal. É isso, né? Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, é uma amostra da amostra. Primeira série é aquilo ali, é todas essas posturas. Então, é a advertência que eu faço. Como podemos praticar numa única aula? Podemos, mas se você não aprendeu o método, entramos para uma execução mecânica, perigosa mesmo, para machucar, porque você vai só executando. Então, todas as posturas têm suas funções terapêuticas, acionando também os centros de energia, o corpo energético. E é uma prática que nos traz também uma energia muito grande. Ashtanga não é sinônimo de dor, né? Patabi Joy dizia, existe a diferença da dor e a da abertura, que nem sempre é muito agradável. Então, nós temos que ter o limite mesmo de fazer gradualmente. Cada corpo tem uma história. Então, a prática é a mesma, cada corpo tem uma história e nós vamos introduzindo isso. Peço para quem nunca praticou, se não se sentir bem, está calor, né?
que possa sentar e acompanhar, ou, né, numa boa. Quem não encosta as mãos no chão, por favor, dobre seus joelhos, né? Olhos abertos o tempo todo, respiração sem forçar. Hoje nós vamos fazer, quem conhece a respiração sussurrante ou vitoriosa pode executar. Quem não conhece, faça uma respiração consciente e vá tentando seguir. Yoga é transparência, todas as práticas. Então, só para você entender, a Mariana é minha aluna e fez uma gentileza de estar aqui comigo hoje, me assessorando, e o professor também. Há 2 meses eu rompi totalmente os meus ligamentos, talo fibular frente e lateral. Estou me recuperando. Ontem, esse final de semana, eu tirei aquela bota ortopédica para não pôr gesso, porque a gente não para, né? Então, assim, algumas posições eu vou fazer, outras posições o meu pé não vai estar total, vai estar diferenciado. Então, eu peço para que vocês, por favor, sigam o que a Mariana, os pés da Mariana, principalmente, irá mostrar. Porque o meu pé, lembra, yoga é para todo mundo. Tem algumas coisas que eu posso fazer, tem outras que não pode fazer. Tá bom? Se o meu ortopedista souber que eu estou aqui, ele vai me dar um presta atenção gigantesco. Então, algumas coisas eu vou fazer moderadamente. Lembre-se, vamos respirar e fazer de acordo com o que você vai presenciando em cada postura. Tudo bem? Então, vamos unir as mãos e os pés juntos, sempre na frente. Haverá uma passagem que eu vou pedir para vocês virarem para o lado direito, vai para o fundo da sala mesmo, sem problema algum, lá naquela direção. Tá? Mãos unidas frente ao peito, nós temos um... Oi? Eu não entendi o que ela falou. Não é possível que ela fique mais elevada. Você pode vir aqui à frente. Quem não estiver enxergando, tem espaços aqui, não tem como ela ficar mais elevada. Eu já estou até pertinho aqui da mesa, exatamente para não tampar a Mariana, que eu sou um pouquinho alto. Tudo bem, gente? Nós temos 2 mantras que nós entoamos no começo e no final. E as pessoas confundem, o mantra do Ashtanga. Não, o mantra do yoga, de todas as práticas, mas a técnica nós cantamos 2 mantras. Quem souber pode cantar, senão acompanhar mentalmente. Fecha os teus olhos, alonga teu corpo, mentaliza um propósito para a sua prática, uma escolha consciente. Inspire. Vande Gurunam Charanarvinde Sandarshita Swatma Sukhava Bodhe Nirshayase Jangalikayamane Sansara Halahala Mohashantiye Abahu Purushakaram Chankachakrasi Dharinam Sahasara Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Olhos abertos, braços ao lado do corpo. Essa é uma aula guiada e nós temos a aula Mysore. Essa é a guiada. Inspire pela frente, elevando os braços, fecha as mãos. Lembra dos mudras da aula de ontem? Abre o peito. Expira, desce mãos no chão, testa em direção aos joelhos. Inspira, alonga a coluna à frente. Expira, caminha ou salta para trás como a Mariana. Inspira, eleva o peito. Expira, eleva o quadril. Fica 5 respirações, com calma. 1, 2, 3. Dobre um pouquinho os joelhos, abre bem os dedos das mãos. 4. Usa a circunferência da mão. E 5. Dobra os joelhos, olha para frente, onde você traz os pés. Caminha à frente da esteira. Expira, testa em direção aos joelhos. Pela frente, inspira, fecha as mãos, canaliza a energia para o alto da cabeça. Expira, desce devagar. Segundo ciclo. Surya. Inspiro. Expira, desce mãos no chão. Testa em direção aos joelhos.
Inspira, alonga a coluna para frente. Expira, caminha para trás, desce devagar, olhando um pouquinho para frente. Gira o pé atrás, inspira, leva o peito, olha para cima, expira, eleva o quadril. Sempre ajuste os pés, sempre a mão firme. 1, na direção do olhar lá no umbigo. 2, 3, contrai períneo e abdômen. 4 e 5. Eu olho para frente, eu inspiro, caminha ou salta devagar, alonga a coluna, expira, testa em direção aos joelhos. Inspira, une as mãos, canaliza a energia para o alto, subindo. Abre o peito, abre o coração, exalo. Inspiro, estamos aquecendo. Expiro, desce como uma pluma, exala, contrai o abdômen. Inspira, estende a coluna à frente. Expira, caminha para trás, corpo reto, se possível sem encostar no chão. Desliza o corpo para frente, estende o braço, eleva o peito. Expira, eleva o quadril. 1, 2, 3, expande a respiração. 4, nesse eu estou ditando o ritmo, né? E 5, olha para frente, dobra o joelho, inspiro. Exalo, testa em direção aos joelhos. Inspira, une as palmas das mãos, eleva os braços, aciona o chão e abre o peito para o céu. Exalo. 4, inspira. Expira, desce, mãos no chão. Fecha. Inspira, alonga a coluna para frente. Dobra o joelho, caminha para trás. Se ficar pesado, gente, põe o joelho no chão, ó, exala. Inspira, leva o peito. Expira, leva o quadril. Se ficar difícil, põe os joelhos no chão. 1, abre bem os dedos das mãos. 2, cria significado na sua prática de Ashtanga. 3, vai acordando o corpo. 4, sol interno. E 5, eu sempre olho para onde eu levo meus pés. Caminho à frente, controle da vida, olha onde eu ponho meus pés. Expiro, testa nos joelhos. Subindo, inspira, ou em direção, né? Abre o peito, coração sempre aberto. Exala. Último, inspiro. Expiro, desço. Inspira, alonga. Expira, dobra o joelho. Caminha para trás, flexão de braço. Inspira, eleva o peito. Expira, eleva o quadril. Alonga bem. Estende os braços. 1, contrai períneo, abdômen, ativa suas coxas. 2, Adho Mukha Svanasana. Postura do cão com a face para baixo. 3, mais de 300 músculos sendo mexidos aqui, alongados. 4 e 5, eu olho para frente, dobro, inspiro, caminho para frente da esteira. Expiro, testa em direção aos joelhos. Inspiro, alonga a coluna, cria uma diretriz para essa coluna. Expiro. Surya Namaskar B, parecido. Atenção na condução, dobra os joelhos. Une bem as mãos, inspira, olha para o alto. Eu expiro, mãos no chão, estende a perna, testa no joelho. Inspira, alonga a frente. Expira, dobra, caminha para trás, flexão de braço, lento, cotovelo para trás. Desliza o corpo, inspiro, eleva o peito. Expiro, eleva o quadril. Olha para frente, pé direito entre as mãos, girando o esquerdo ao mesmo tempo atrás. 90 graus, inspira, eleva o peito. Volto, mãos no chão. Cansou, ajoelho no chão. Expiro. Inspiro, eleva o peito. Urdhva Mukha. Expiro. Adho Mukha Svanasana. Olho para frente. Pé esquerdo à frente, girando o direito atrás. Inspiro, estende a perna. Volto, mão no chão, segurança, desce. Pode descer o corpo todo se você quiser. Inspira, só hoje. Expira, eleva o quadril. 1, alonga a respiração.
2, 3, não se dependure na sua coluna. 4, usa pés e mãos, coxas, braços. 5, olho para frente e inspiro. Caminho. Alongo bem. Expiro. Testa nos joelhos. Vou dobrar os meus joelhos, vou unir as mãos e levar essa energia para cima, inspirando. E expirando, Samastiti. Inspiro. Segundo e último, hein? Para aquecer. Expira, desce mãos no chão. São 5, vamos fazer só 2. Inspiro. Expiro, flexão de braços. Para trás, dobra o cotovelo. Inspira. Eleva o peito. Expira. Eleva o quadril. Olho para frente. Pé direito à frente. Giro atrás para dar apoio. Inspira. Expira. Segue devagar. Exalo. Inspiro. Expiro. Olho para frente. Pé esquerdo à frente. Giro direito atrás. Inspiro. Expiro, mãos no chão. Flexão. Inspira, eleva o peito. Expira. 5 respirações. 1 na minha contagem. 2. 3. Separa as escápulas. 4. E 5. Olha para frente. Dobra o joelho, inspira. Caminho. Expiro. Dobra os joelhos. Une as mãos e inspira. Expiro, Samastiti, que é a mesma coisa que o Tadasana. Separe os pés. Mãos na cintura. Inspira. Eleva o externo. Expira, desce. Se precisar, dobra o joelho. Segura o dedão do pé em gancho. 3 dedos. Inspira. Estende a coluna, olha para frente. Exalo. Dobra os cotovelos. 1. Vai fechando o tronco em direção às pernas. 2. Você pode puxar um pouquinho o dedão do pé, mas ele coloca resistência. 3. Tente dobrar o cotovelo para fora. 4. E 5. Inspira, alonga a coluna. Exala. Leva as mãos à cintura e inspira. Expira, junta os pés. A Mariana vai continuar na posição. Eu vou ficar como vocês. Inspira. Abre os braços. Gira o pé direito 90 graus para o fundo da sala. Expira. Desloca o tronco. Se você não conseguir pegar o dedão do pé, não tem problema. Toca na perna. Braço esquerdo elevado. Olha, o drishti aqui. Rastagra e drishti. Olha para a mão. 1. Cuidado com o pescoço. 2. Respira. 3. 4. E 5. Devagar sobe e inspira. Gira o pé. Fez de um lado, tem que fazer do outro. Gira o pé. Perna estendida como a da Mariana. Segura o dedão do pé em gancho. Abre o peito. 1. Mantém os 2 pés no chão. 2. Respira. 3. 4. E 5 vai subir. Inspiro. Gira os pés e o quadril lá para o fundo. Lembra do quadril do professor Rogério? Expira, a mão esquerda no chão. Não deu, toque a sua perna. E a mão direita na cintura, ó, olhando para o chão, como eu estou mostrando. 1. Ou, mão esquerda no chão. Quadril para o fundo do teu mat. 2. 3. Olhar na mão. 4. E 5. Eu olho para o chão, eu subo, eu inspiro. Tudo isso inspirando, né? Se possível. Expira, desce. Mão direita no chão, se possível. Ou toque a perna e mão esquerda na cintura, como eu já mostrei. 1. 2. 3. Respirando. 4.
E 5, sobe. Inspira, eleva o tronco, gira para o lado e voltamos sempre para frente do mat. Pés juntos, joelhos juntos, contraindo o abdômen. Tudo bem? Então vamos. Inspira, salta, abre os braços, gira o pé direito. Para quem está com dificuldade de pôr a mão no chão, é que o microfone está sem trava, então tem que, desculpa. Dobra o joelho, aqui direito, mão esquerda por sobre a cabeça. Ou, como a Mariana, mão no chão. 1. Respirando. 2. 3. Olhar para a mão elevada. 4. E 5. Sobe, inspira. Abre os braços, gira os pés e o quadril. Expira. Mão esquerda no chão ou sobre o joelho. Olha na mão elevada aqui para mim, diagonal, assim. 1. Respira. 2. 3. Alonga a coluna. 4. Bem na lateral. Ou pelo menos tenta respirar profundo. E 5. Volta, inspira. Eu giro o pé. E calmamente volto para frente do tapete. Muito bom. Com calma, inspira. Mãos na cintura. Separa os pés. Tudo bem? Detalhe, calcanhar para fora, levemente. Doeu a perna, dobra os joelhos. A minha abertura vai ser menor, porque é um perigo essa postura nesse momento. E inspira, leva o peito. Expira, desce. Mãos no chão, na distância que corresponde aos teus ombros. Inspira, eu estendo a coluna à frente. Eu exalo, eu dobro os cotovelos para trás, na linha do meu ombro. 1. Cabeça em direção ao chão. Feche os seus cotovelos. 2. 3. 4. E 5. Eu inspiro, eu estendo a coluna. Eu exalo. Eu inspiro, eu subo. E fico aí mesmo. Expiro. Inspira, alonga os braços como a Mariana. Expira, entrelaça as mãos nas costas. Dores nos punhos, segura no... Aqui simples. Inspira, leva o peito. E expira, desce. Flexiona o tronco, girando os braços para frente. Com calma, respirando. 1. Vai levando as mãos em direção ao chão. 2. 3. 4. E 5. Ativa tuas coxas. Dobra o joelho um pouquinho e sobe. Inspira. Expira, mãos à cintura. E volta para frente do teu mat. Tudo bem? Mão esquerda na cintura. Se você tem dificuldade em equilíbrio, lembra sempre do triângulo invertido, né? Embaixo do dedão do pé, embaixo do dedinho calcâneo. Um triângulo invertido, tá? Pé esquerdo nessa consistência. Se você tiver dificuldade, entrelace as mãos e mantenha a postura. Se não, segura o dedão do pé. Dobra o joelho e vai alongando calmamente. Respira. 1. 2. Quem já pratica, se quiser, pode descer a cabeça um pouco à frente. 3, como ela. 4. E 5. Inspiro. Expiro, desço. Com calma. Mão na cintura, mesma coisa. Respira. Mantenha a fluidez da respiração. Alonga a perna. 1. 2. 3. 4. E 5. Desce devagar, com calma. Vinyasa, pés juntos. Inspira, leva os braços unindo as mãos. Exala, desce mãos no chão. Inspira, estende a coluna, olha para frente. Exala, flexão, fecha o cotovelo ou desce todo o corpo. Inspiro, eleva o peito. Exalo. Eleva o quadril. Olho para frente. Caminha para frente e não estica as pernas. Pés juntos, joelhos juntos. 1. Utkatasana. Fecha os dedões dos pés. 2. Uddiyana Bandha, contração do abdômen.
3. Fique na postura. 4. E inspira. Expira. 5. Mãos no chão, testa no joelho. Inspira, estende a coluna. Expira, caminha para trás, flexão de braço. Inspira, eleva o peito. Nós estamos nos preparando para sentar. Exala, eleva o quadril. Olha para o espaço entre as mãos. Dobra o joelho e senta devagarzinho. Cruzando, devagar. Tudo bem? Dandasana. Mãos ao lado do quadril. Devido ao nosso tempo, vou ter que diminuir um pouco mais. Então nós vamos estender as pernas, gira as coxas para dentro. Abre o peito. 2, olha o Jalandhara aqui, ó. 3. Respirando. 4. E 5. Inspira, eu olho à frente. Segura o dedão do pé. Não deu, dobra o joelho. Exalo. Flexão do tronco. O olhar, drishti, pé. 1, independente se a sua perna está alongada ou não. 2, suavidade no rosto, ombros para trás. 3, 4 e 5. Eu inspiro, eu alongo, eu exalo. Nós vamos fazer só uma transição com cuidado, como a Mariana vai fazer. Eu vou fazer devagarzinho, cruz, simplificado. Sempre os pés, levanta e vai para trás. Exala. Inspiro, expiro. Vou olhar para frente de novo. Sempre que você vem, você tem que levantar um pouquinho o quadril, contrair o abdômen e vem devagar, ó. Os pés, para você passar devagarzinho. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para o Marichyasana. Já, tá? Marichyasana. Dobre o joelho direito, separando o pé da coxa. Veja que a gente nunca invertemos as posições. Nós estamos fazendo uma forma mais curta para você entender como funciona o sistema. Mas nós não podemos trocar, vou fazer as finais, depois as primeiras. Não pode pelos efeitos. Dobra o joelho, o ombro para o lado interno da perna. Estenda teu braço direito e gira o braço para trás. Braço esquerdo, segura a mão ou o punho. E desce. Olhando aonde? Para o pé. Não precisa descer muito hoje, não. Respira. Olha para frente. 2, respira. 3. Respira fundo. 4. E 5. Inspira, eu olho. Eu exalo. Se você não estiver cansado, copiando a Mariana, cruza. Ó, cruzei. Levanto e já passa as pernas para trás. Devagar. Inspiro, expiro. Se você estiver com dificuldade, ó, joelhos, cruzo, ó, sento e estende. Tá? Outro lado, dobra o seu joelho, tudo igual. Contorna a perna pela frente, braço esquerdo. Então, se o pé estiver grudado, olha o tronco, ele é jogado para o lado, tem que dar espaço. Abre, estende o braço, gira atrás. O braço vem pela frente da perna, segura a mão atrás, ou o punho, e desce, respirando. 1, olha para o pé. 2, observa sempre essa região aberta, ó. 3, ombro, coração, foco. 4, meditação e movimento. E 5, eu inspiro, eu exalo. Vinyasa, cruz, faz como a Mariana. Inspira, eleva o peito. Exala, eleva o quadril. Vamos sentar. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho, Bianca? Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? 4 minutos. Então, pessoal, nós vamos fazer mais uma postura só e relaxar, porque, como foi falado também ontem, o relaxamento é fundamental. A prática é mais difícil quando eu vou falando, e claro, numa condição de apresentação, você não está seguindo a sua respiração. Eu estou falando, um professor não faz. Ele vai guiando sem mostrar nada. Né? Então, é para você realmente criar a sua respiração e o seu dinamismo, a sua dinâmica com a sua prática. Tá bom? Vamos lá? Você pode dobrar o calcanhar direito e esquerdo ou fazer lótus, como ela.
Indicador tocando o polegar, estendendo os braços, leve queixo no peito. E assim você vai permanecer. Respirando com calma. 1, 2. Olhar aí para o chão. 3. Ou na ponta do nariz, né? 4. Mantenha a postura. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Inspira, olha à frente. Expira. Antes da última postura, elas têm lótus. Eu estou no lótus aberto, muito usado no Sattva Yoga, tá? Eu usei um cinto do Iyengar para segurar o meu pé, porque nessa elevação isso não está bem amarradinho. Uma perna puxa o corpo. Então, tente manter as pernas firmes, tá? Aliás, eu fiz o contrário, era a perna oposta em cima. Levanta o quadril e sobe. Conta 5 respirações você, pode contar. 5. 5 respirações. E desce. Respira um pouco. 5 respirações. Aprende a contar. Aprende a contar. E desce. Respira um pouco, vamos fazer junto. Respira. Longa. Tudo bem? Respira fundo. Mais 5 respirações. Vamos lá? Eu vou simplificado. Eleva o quadril. Respira. 1, 2. O drishti aqui na ponta do nariz. 3. 4. E 5. Desce. Devagar. Acompanhando a Mariana. Vinyasa e voltamos em pé. Salta para trás. Inspira, eleva o peito. Expira, eleva o quadril. Não vamos sentar. Caminha à frente do mat. Alonga a coluna. Expira. Fecha. Sobe os braços. Inspira. Exala a mão frente ao peito. Acalma a tua respiração. Sente o calor. Esse é o calor que Patabi Joyce falava. O calor interno. E vamos encerrar com o Mangala Mantra. Inspire. Swasti prachabhyam paripalayantam Niyayena margena mahim mahishaha Gobhamanebhyaha Shubhamastu nityam Lokas samasta Sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Com o máximo de silêncio, deite-se um breve instante. Respira, relaxa o corpo, fecha os teus olhos para acalmar um pouco toda a energia que você acionou. Relaxa os braços, as mãos. Trabalhe o silêncio dentro de você. Relaxa o fundo dos teus olhos. Relaxa o meio das costas. E libere tudo aquilo que você não usa mais. Na prática de Ashtanga Vinyasa, costumamos a dizer, é uma renovação, é um renascimento. Porque quando voltamos, temos a condição de recomeçar tudo de novo. Viver melhor, praticar melhor, se cuidar. Como disse o Diogo no começo, o amor, vibrar em amor, mas para isso o corpo tem que estar limpo, vivo. Que você então acalme agora toda a tua respiração.
para que você possa receber a outra prática equilibrado, sereno. Esse calor vai diminuir aos pouquinhos. Neste momento, você não deseja nada, você não precisa de nada, você só está neste momento, vivo, feliz, vivenciando coisas diferentes ou coisas já conhecidas. Mas tudo é novo. Então agora com calma, abrace suas pernas, suavemente, com muito carinho. Tudo que você tinha para fazer, você já fez. Com suavidade, girem todos para o lado direito. Respira, pisque algumas vezes. E aí, ajudando com a mão, vá se sentando devagar, unindo as mãos frente ao peito. Lembrando que a prática finaliza com o mantra em pé. E aí relaxamos. E nas práticas avançadas, você controla o seu relaxamento, enrola a tua esteirinha e vai embora. E assim eu agradeço sempre a Deus e a todos os mestres do yoga em geral. Em especial Krishnamacharya e Pattabhi Jois pelos ensinamentos deixados. E sempre rogo para que possamos fazer um bom uso de tudo que é sagrado, que tudo foi deixado pelo yoga. Muito obrigada. Namastê. Até mais.